Manda aí, Paulão, se você puder, a foto, onde tem. Sim, sem dúvidas. Eu vou dar uma olhada, eu realmente quero investir. Eu vou comprar isso aí para as aulas ficarem melhores, sabe? Eu poder ouvir melhor o aluno também, já tá na hora. E ele é tão sutil, né, meu? Desaparece, é tão um negocinho assim, tranquilo. Basiquinho, né? Ele faz bem a função. Vamos lá, é isso que importa. Passo. Vamos lá, então é o seguinte, na página 34, vamos ler os exemplos, depois a gente passa para a tarefa? Nós temos ali, pessoal, o seguinte, ó, W8 questions 2, pronomes interrogativos 2, e uma série deles, vamos repetir. Repita comigo, who. O que é who, pessoal? Quem? Isso. Who é quem? Olha o exemplo na frente, ó. Who is that girl? Who is that girl? Isso. Qual a tradução de who is that girl? Quem é aquela garota? Isso. Quem é aquela garota? Who is that girl? Quem é aquela garota? Perfeito. Próximo, pessoal. Repita comigo. Which. Which? O que é which, pessoal? Qual alternativa, né? Qual alternativas para escolher? Perfeito. Olha o exemplo aí na frente, pessoal. Which doctor Which doctor? did you see? Did you see? Qual seria a tradução de which doctor did you see? Qual médico, qual doutor você viu? Absolutely. Qual médico você viu? É no sentido de foi. Deixa eu explicar. Em inglês é comum falar see a doctor. O que ele quer dizer com esse see a doctor é ir ao médico. Tá. Como se a gente falasse assim, você precisa ir lá ver no médico. Os brasileiros falam, você precisa ver isso. É tipo isso. É isso, o cara fala que tá com dor de, sei lá, dor no dedo. Aí alguém fala assim, por exemplo, you need to see a doctor. Você precisa ver o médico, ir ao médico também. Então dá pra perguntar qual médico você foi ou qual médico você viu. Depende do sentido. Às vezes é literal mesmo. Ah, eu vi um médico ontem lá na festa. Qual? O cara não sabe qual doutor é. Tem opção aqui. Ou foi. Tem que ter um contexto, né? Ah, eu preciso ir no cardiologista. Aí tem 3 nomes. E aí ele fala que foi. Você pergunta qual que você foi. Qual que você viu. Próximo, pessoal. Whose. O que é whose? De quem? De quem? Olha a perguntinha aí. Whose is this house? Whose is this house? Isso. O que dá pra perguntar de um melhor jeito seria whose house is this? Isso é gramaticalmente correto, pouco usado. Mas a gente foi conversando na lição, depois ele vai ter outro exemplo aqui dando os dois. Então, whose é de quem, fechou? Para falar de posse. Pertence a alguma coisa, pertence a alguém. E olha o último, pessoal. Let's repeat. How. How? O que é how? Como? Isso, how é como, né? Olha aí, pessoal. How are you? How are you? Qual a tradução de how are you? Como você está? Como você está? Beleza. Agora vamos lá, pessoal. Aqui nós temos algumas perguntinhas. Vamos lá? Olha primeiro, ó. How old are you? How old are you? Isso. I am 20 years old. I am 20 years old. Isso. Esse caso do how old are you, Emílio, ele é aquele caso do quão, né? Exatamente. Lembra que o how ele pode ser combinado com adjetivos e ele tem essa leitura de quão. Por exemplo, how good, quão bom. How difficult, quão difícil. How old, quão velho. Só que a gente não fala quão velho, a gente fala quantos anos. Então, ao invés de falar quão velho, você fala quantos anos. How old are you, ao pé da letra, é quão velho você é. Só que quem fala isso, né? Você pergunta quantos anos você tem. Então, a gente traduz how old para quantos anos no português. How old are you? Quantos anos você tem? Lembrando, idade em inglês é sempre feito com o verbo to be. Então, não é how old do you have, isso não existe. How old are you? Então, quando você vai falar a sua idade, você não fala I have, você fala I am. I am e a sua idade. Então, olha a resposta, ó. I am 20 years old, eu tenho 20 anos de idade. Próximo, vamos lá. Who is this man? Who is this man? Isso. Qual a tradução de who is this man? Quem é esse homem? Exactly. Quem é esse homem? Olha a resposta. He is my father. He is my father. Isso. Qual a tradução? Isso, ele é meu pai. Perfeito.
Próximo exemplo, página 35. Which house do you want to buy? Which house do you want to buy? Qual a tradução de which house do you want to buy? Qual casa você quer comprar? Qual casa você quer comprar? Perfeito. I want to buy the blue one. I want to buy the blue one. I want to buy the blue one. Qual a tradução? Por que tem esse one no final? Eu expliquei o one, ou é hoje que eu explico? Eu não expliquei, né? Não. Vou explicar hoje. Esse one, Ethan, ele é assim, ó, a tradução da pergunta. Qual casa você quer comprar? Então, lembrando que a gente tem alternativas. Vamos pensar aqui, ó, olha a resposta dele. I want to buy the blue one. Seria a mesma coisa que I want to buy the blue house. Eu quero comprar a casa azul. Beleza. Então, ele viu uma azul, ele viu uma amarela e uma branca. Aí ele fala, I want to buy the blue one. Eu quero comprar a azul. O que o one tá fazendo aí? O one é o seguinte. Você não poderia ter respondido somente com adjetivo. Você não poderia ter falado I want to buy the blue. Ou você fala I want to buy the blue house, ou você fala I want to buy the blue one. Por quê? Porque em inglês o adjetivo é carente. Ele não fica sozinho. Quer ver? Olha só, vou montar outra aqui. Aproveitando em si, já explica isso então. Por exemplo, se a gente for perguntar assim, ó, qual carro você compraria? Me falem aí, qual carro você compraria? What car did you buy? Ah, mas peraí, ô Paulo, não seria um erro propriamente dito, não é erro. Mas é melhor which, porque imagina assim, que o seu amigo te convidou, ou sei lá, que ele tá mostrando pra você os carros que ele tá em dúvida. Então pronto, aí já vamos pensar em which. Porque o what car é tão aberto, é como não tem contexto nenhum, tipo qualquer carro do mundo. Então é melhor a gente pensar which car, que nos dá a ideia de que há alternativas, há opções pra gente escolher. A which car... Que é esse o caso, ou não, Ferrari, Lamborghini, que é o seu caso. Aí que eu caio na cama e acordo, né? Mas mesmo que você tiver, sei lá, 10 carros, aí which, tem alternativa. O what se for assim, qualquer coisa que existe para vender. Aí, então vamos pensar no which. Which car, qual carro você compraria? Would you buy? Which car would you buy? Aí você vai dizer o seguinte, olha no português, muitas vezes no português a gente fala, eu compraria o branco, eu compraria o preto, eu compraria o vermelho, não é assim? Em inglês nós temos um problema, eu não posso falar assim, vamos supor que a gente vai falar, sei lá, do vermelho, eu não posso falar assim, I would buy the red, não dá. I want to buy. Não, mesmo que você falar I want to buy, você não pode colocar, no caso aqui é like, né? I would buy, para manter ali, você vai ter que fazer o seguinte, ó, presta atenção, I would buy, eu compraria, ó, presta atenção aqui, the red car, eu compraria o carro vermelho, ó, beleza, the red car. Mas professor, eu não quero falar eu compraria o carro vermelho. Eu quero falar eu compraria o vermelho. Somente eu compraria o vermelho. Como é que eu faço? I would buy the red one. I would buy the red one. Por quê? Porque o que acontece com esse one é o seguinte. Esse one, ele está substituindo. Ele não tem a tradução de um ou uma. Ele está nessa estrutura substituindo o que? O car que foi citado lá na pergunta. I would buy the red one. Eu compraria o vermelho. Esse vermelho se refere ao carro da pergunta. Então, se você quer falar eu compraria o vermelho, você só tem um jeito de falar I would buy the red one. Você não pode falar I would buy the red. Isso se aplica sempre. Quer ver? Ó, como é que eu falo assim? Qual livro você leria? Como é que fala isso? Which book did you read? Ah, não, você leria. Desculpa. Which book would you read? Eu leria eu leria o azul. Como é que falei eu leria o azul? I would read
Não dá pra falar Menção, então, I would... Oi, perdão? ele meio que faz menção, então, né? No caso da substituição do book, ele meio que menciona, meio que restringe ao se é isso ou não? Tô viajando. Ó, não... referencia ao book, né? Sim. Então, ele meio que... Ó, veja bem, mas é isso aí, ó. I would read the blue, não tem como. Você tem duas alternativas então. I would read the blue book, repete book, ou coloca o one. E o que o one faz? O one fecha aqui, ó. Ele fecha porque ele se refere ao book. É a mesma coisa que falar I would like to read the blue book, mas se você não quer repetir livro, você usa o one. É diferente do português que a gente pode simplesmente falar the blue. Essa é a questão. Só que na tradução a gente não menciona o one. Na tradução ele não aparece, porque... Eu leria o azul. Eu leria o azul, exatamente. Você não vai falar eu leria o azul 1, eu compraria o vermelho 1, não, ele não aparece. Porque se a gente fosse ler, ficaria tipo, eu leria somente o azul, esse one daria essa sensação do somente ou não? Nada Não, ele só realmente substituiu o book aqui. Eu leria o azul, só, a sensação é essa. Eu leria o azul. O one, ele significa o substantivo. Por exemplo, quer ver? Imagina assim, o cara tá numa padaria comprando donuts. Ou, sei lá, comprando alguma coisa. Se for em inglês, se estiver falando inglês, ele vai falar assim, por exemplo. O cara tá vendendo para ele. Isso é comum, um diálogo do dia a dia. Ele tá olhando no balcão, ele fala assim, I would like a donut, eu quero um donut. Aí o vendedor vai olhar para ele e vai falar assim, which one? Duas alternativas. Ele fala which donut ou which one. A tradução fica which donut, qual donut, e which one, qual. Aí ele vai falar, the red one, the blue one and the yellow one. Ah, ok. Então, e tradução, o azul, ixi, eu não lembro as coisas que eu falei. O amarelo, the blue, o azul, amarelo e vermelho. Tá. Você tá entendendo? Não tá aparecendo na tradução do one pra gente, mas ele é importante em inglês. O cara fala desse jeito se for o inglês correto. Porque o one substitui o donut. Ou, por exemplo, o cara chega na concessionária, ele fala assim, decidi já. Aí o vendedor fala assim, ok, which one? Qual? Porque ele já sabe que é qual. Ou, por exemplo, ele fala assim pro vendedor, I finally decided the car I wanna buy. Eu finalmente decidi o carro que eu quero comprar. Aí o vendedor fala pra ele, oh, thank God, which one? Graças a Deus, qual? Ele não fala só which, não faz sentido. Ou ele fala which car, ou ele fala which one. Por que eu uso one? Para substituir o substantivo já mencionado, no caso o carro, quando tá claro do que se trata. É muito usado esse negócio. Não ficar qual o que, né? Exatamente. Então, quando você fala which car ou which one, o one é se referindo a uma coisa já falada. This is a piece of cake. Isn't it? É verdade. Mas pode confundir. Um exemplo. O cara fala assim pra você, chega na festa e fala assim, I kissed the girl. Não, I kissed a girl here. Pronto, chegamos numa festa, sei lá, é uma festa na casa de um amigo, não tem muita gente. Tem lá 6 garotas e 7 rapazes fazendo churrasco. E aí alguém chega no Renan e fala assim, Renan, I kissed a girl here. Eu beijei uma garota aqui. Aí o Renan fala assim, really? Which one? Sério? Qual? Não vai falar só really, which? Duas alternativas. Which girl? Hey, which girl did you kiss? Qual garota você beijou? Ou which one did you kiss? Qual você beijou? Você percebe que quando eu uso one junto com which, fica só qual na tradução mesmo, só que já substituindo o que foi falado antes. E nesse caso que não se encaixa, ficaria feião também mandar um what, né? Tipo, what? Não dá pra ser... Não dá pra ser o what, porque o what não tem lista, né? Só tem 6 garotas e dentre as 6, aí não dá. Show, beleza. Faz sentido? Eu associei bem agora. Pra mim fez bastante. Ficou legal. Né? Ficou bem claro pra mim. Acho que é isso aí. Deixa eu ver. É porque em diálogos eles usam demais esse negócio aqui. Nossa, de balcão é super claro de balcão. Nossa, sempre assim. Ou, por exemplo, sei lá, o professor você tem que escolher caneta, sei lá. Ele fala assim pra você, you have to choose one marker. Você tem que escolher um marcador. Ok.
Aí eu falo pro Paulo, Paulo, pick one. Sei lá, pega um, escolhe um. Aí o Paulo fala assim, the blue one. The black one. The black one. Aí o Aguinaldo, ok, give me the red one. Aí o Renan fala, alright, the blue one for me. Pronto. Mas não quero falar o one, então você repete marker, que é o marcador. The black marker, the blue marker, the red marker. Faz sentido? Vamos lá, então. Aí essa história do which vai aparecer de novo aqui no exercício. Então, which... Tem muita diferença, tipo, pronúncia which de bruxa e de... É a mesma pronúncia, which car. É homofone. É que às vezes um homofone, o que é um homofone? É uma palavra que tem a mesmíssima pronúncia. Às vezes, dependendo da região, como inglês, isso que é o trick do negócio. Inglês é uma língua falada não é só Estados Unidos e Inglaterra, é em muitos lugares, tem muito acento de inglês. África do Sul, é tanto lugar, Irlanda. Som do TH não existe no inglês irlandês. Pode variar, mas no inglês americano é homofone, é o mesmo som, tá? Which. Aí você fala know, de saber e conhecer, terra e enviar, é normal. Então, mesma pronúncia, só muda escrito. Emílio, deixa eu ver se eu processo meio legal em relação à questão que eu te fiz no sábado. Manda aí. É verdade, você me fez uma pergunta, não sei se respondeu inteira. Eu vou olhar, até abrir o negócio aqui. Não, você respondeu sim. Deixa eu ver. Mas eu vi lá que, por exemplo, ela fez uma pergunta, né? Você falou que é informal, né? E você passou, o certo seria usar do you know, você é minha amiga e tal. O certo é sempre usar, quando for pergunta, usar o verbo ser no início, ou eu posso usar ele no meio do contexto? Qual eu coloquei lá anteriormente? Como que... Então, é que precisaria... Se for uma pergunta, o it, no caso, você poderia assimilar realmente a pergunta, não a bruxa. E eu assimilando, tá? Não sei se estou certo com o raciocínio. Primeiro que se você for usar o it, você vai ter um substantivo. It é alguma coisa. Pronto. Aí já acabou, você não vai confundir com bruxa nunca. Which car, which house, which book, which girl. Tem alguma coisa associada ao it. Uma opção, acabou. É impossível confundir aí. Pronto. Já fica tranquilo. Beleza? O which tem que ter alguma coisa. Tá? Which, sei lá, house, alguma coisa. Which cell phone. Tá, o which vai ter que ter alternativo. Pronto, aí você já tá tranquilo. Outra coisa, a questão é a seguinte, ó. Você tá falando agora eu tô olhando pro negócio que you know you are like a dream. É isso aqui, né? Isso. Você sabe que você é meu sonho? Você é um sonho pra mim, né? Você é como um sonho, você sabe que você é um sonho. É que isso aqui é informal. Tipo assim, ela poderia ter falado do you know you're like a dream? Você sabe que você é um sonho? Só que ela falou you know. Isso aqui é um inglês informal. A pergunta viria na primeira parte. Aqui o que você perguntou é um pouco mais complexo, porque falou, eu posso ter pergunta no meio? Pode. É que depende. É que você não pode ter dupla pergunta. Por exemplo, ó, se você for perguntar assim, quer ver? Se eu fosse perguntar pra você, onde é o banheiro? Como é que vocês perguntam isso? Onde é o banheiro? Where is the bathroom? Pronto, where is the bathroom? Beleza. Aí se eu fosse perguntar pra você, você sabe onde é o banheiro? Como é que fica isso? Do you know where is the bathroom? Entendi. Aí você não pode. O que você fez? Você fez duas perguntas em uma. Double question não existe em inglês. Do you know where is the bathroom? Muita gente fala assim, tá errado. Por quê? Porque qual é a pergunta? É o where is the bathroom ou é o do you know? É o do you know. É sempre a primeira parte. Então, por exemplo... Qual é o certo? Do you know where the bathroom is? Porque ou eu pergunto onde é o banheiro, ou eu pergunto, você sabe onde é o banheiro? Entendi. Então, por exemplo, isso é um erro, vocês não têm noção de como é um erro comum. Nossa, é muito comum. Entre falantes fluentes. Então, qual que é o certo? Do you know where the bathroom is? Você sabe onde... Porque a minha pergunta é o do you know. Então, nesse contexto, Paulo, eu tô olhando pra figura, ó. You know, e daí você perguntou, não seria you know, are you like a dream? Você tinha feito? Não daria, porque a pergunta tem que ser a primeira parte, não metade. Eu não posso falar assim, you know where's the bathroom? Não faz sentido. Só que é o seguinte, pode ir falando. Não, porque assim, eu pensei que tipo, você já tava afirmando essa pergunta, por isso que eu coloquei no meio, entendeu? Ó, sabe uma coisa que eles falam muito, informal pra caramba? Tipo assim... you know you can count on me. You know... E o cara falou, você sabe que você pode contar comigo, né? Só que ele não falou, ele falou afirmando com interrogação. Rola essas coisas. Mas é informal, e eu não me apegaria nisso. Não é uma fala de reunião, é uma fala na rua.
Por exemplo, ontem eu tava na padaria, antes de ontem, eu não lembro. Só sei que eu tava lá na padaria, na fila, e o dono da padaria deu um chilique com uma funcionária. Ele falou assim, eu já falei que é pra ponhar lá dentro essas coisas. Não é pra ponhar aqui. Pô, mas foi difícil não segurar o riso. Tive que olhar pra baixo, a galera tudo assim com a mão na cara, né? Pra apanhar. Então, assim, é o dono da padaria falando português errado. Então, essas coisas que a gente pode chamar de informal ou de erro, elas acontecem bastante. E você vai ver, quanto mais você assiste filme, e é bom isso. Você não vai confundir o seu inglês. Você define, é informal, não deve ser dito, mas eles falam assim, eu não vou fazer isso. Mas eles estão fazendo, eles usam bastante, né? É que a pergunta é um pouco complexa, porque você vai ter que ter mais conhecimento para ficar mais clara. Mas assim, eu expliquei, fez muito sentido essa história. Não, fez sim. Emílio, a Juliana me ligou aqui, eles estão com problema com o sogro, que o sogro teve infarto e tal. Putz. E pegou Covid. E Tranquilo. eles não estão... Já imaginei. Já imaginei. A situação tá meio assim lá, e aí ela acabou nem conseguindo entrar, ela pediu desculpa e depois Imagina. falou que ela pega o material aí. Fica tranquilo. Não, beleza. Pra Ju não ter... Tranquilo. Mas enfim, tranquilo, pessoal? Entenderam de verdade? Renan, Nathan, pode perguntar, Wagner, fala aí. Não, tudo bom. Não, fez sentido. Consigo entender. Tá. Agora, vamos ver se eu vou conseguir pôr em prática depois. Não, vai sim. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Tranquilo? Mas foi bem interessante essa diferença entre eles. Porque essa questão das duas perguntas é uma coisa muito confusa. Nossa senhora, muito. Você sempre entende assim, a pergunta é a primeira parte se ela começar com a pergunta. Aí o resto que desenvolve tem que ser no sentido afirmativo, já que a pergunta é o você sabe, por exemplo. Aí, se a frase for extensa, tiver um ponto final, aí cabe outra pergunta de novo. Por isso que tem que ver o contexto. Né? Normal, então, sempre no início da pergunta. Como? Perdão, Paulo? Normalmente, sempre no início da pergunta. É porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma frase assim, ó. Do you know where the bathroom is? Why are you here? Então aí ele fez uma outra pergunta depois de um ponto final. Aí pode, mas ele pôs um ponto final. Tem que tomar cuidado, porque um texto é grande, né? Tá. Mas com lupa, você não vai ter duas perguntas em uma, né? Numa única pergunta. Mas você vai vendo mais vezes também, viu? Sinceramente, vai aparecer bastante. Tranquilo. Vamos lá? Então é o seguinte, ó. Ó, o último exemplo, ó. Whose wallet is this? Esse é o que eu gosto, esse é o mais usado por nativos. Ou, whose is this wallet? Que não é errado gramaticalmente, só que é menos usado. Que é a mesma tradução de quem é essa carteira, né? Whose wallet is this? And whose is this wallet? É de quem é essa carteira. E a resposta, this is my wallet. Essa é a minha carteira. Faz sentido aí pra vocês, pessoal? Faz. Vamos lá, então. Então é o seguinte. Tarefa, let's practice. Vamos praticar. Deixa eu ver aqui, ó. Answer the following question. Responda as seguintes questões. Começa pra gente aí, então, Vagnão. Vamos lá? Who is that girl? Ok. Quem é esta garota? Perfeito. She's my sister. Vamos traduzir aquela só por causa da distância? Talvez. Não é tão... Dependendo do contexto, dá até pra traduzir essa, mas vamos pensar quem é aquela garota. Who is that girl? Só porque foi quando a gente estudou. Ah, desculpa, é verdade. Quem é aquela garota? She's my sister. Ok. Ela é minha irmã. Perfeito. She's my sister. E aí, Nathan? Tá mutado, Nathan. Que às vezes eu não sei se eu não tá... Às vezes eu espero um pouquinho, porque às vezes ele tá tirando o mudo, vai saber. Tava mutado, perdão, eu lembro disso aí, Paulo. She is my sister. Tá, beleza. Paulão, Também, she's my sister. tudo irmã aqui, gente, só pra matar. Tudo também. Acho que é o habitualzão, né? Não, beleza. She's my boss. She's my friend. My mother. She's my mother, she's my girlfriend, she's my wife. She's my sister. Próximo então aqui, eu vou passar para o Nathan. Não, Nathan. Olha o B pra gente, lê pra gente aí. Beleza. Whose horse is this? This is my horse. Excelente, certinho, Nathan. Qual a tradução? Eu tenho medo de errar. Não, imagina, que medo. Aqui você tem que errar na aula de inglês, não com o cliente. Que cavalo é esse? É que eu fiquei
poderia ser alguma outra coisa aí no cavalo. Ah, ó, cuidado, ó. De quem é esse cavalo? Porque o whose é de quem é na posse, ó. Whose horse is this? De quem que é esse cavalo? De quem é esse cavalo? Aí você pode falar assim, por exemplo, aí você... Como é que você respondeu mesmo? Esse é o meu cavalo, né? This is my horse? This is my horse. Perfeita a resposta. E aí, Paulo? This is Santos Family. Viajei muito. This is Santos... Santo, apóstrofe S, né? Family. Foi muita viagem. O que você quis dizer? Dos horses, seria, né? É da família Santos. Aí você teria que falar assim, ó. Tá, daria. Mas você vai ter que pôr um apóstrofo depois do family também. This is Santos Families. Não tá muita viagem. Horse, tipo, daria certo, Emílio? Fala aí, Felipe. Como? Tipo, no caso do Paulo aí, e se fosse dizer Santos Horse? Aí seria, esse é o cavalo dos Santos, mas ele quis dizer da família Santos. Coloquei assim, melhor. Não, pode ser. This is Santos. Só que você tem que falar assim, ó, Paulão, vai em outro apóstrofo depois do family. This is Santos Families. Families. Porque chama-se, é o caso genitivo que você não estudou ainda. O apóstrofo depois do family significa que o mencionado é da família, não dos santos. E aí família, Putz, ao contrário, então. this is, você teria que colocar this is, deixa eu ver aqui, ó. Tem que ter o outro apóstrofo ainda. Ou você poderia falar this is Santos Family's Horse. Esse é aí você realmente fala, esse é o cavalo da família Santos, por exemplo. Tá. Também dá. Ou só o apóstolo depois do family remete a posse para a família. Tá? O que você fez, Vagnão? Eu coloquei this horse is her. Esse cavalo é ela? Esse cavalo é dela. É of her, é isso? Eu coloquei this horse is her. Entendeu. Aí que você não aprendeu esse possessivo ainda. Quando você usa o her, você é obrigado a usar um substantivo. Então eu faria o que o Nathan fez. This is her horse. Ao invés de falar this horse is her. This is her horse. Porque o certo seria hers aí, mas eu não expliquei o hers ainda. É outro possessivo. Se você quiser falar esse cavalo é dela, você tem que falar this horse is hers. E eu não expliquei. Então você fala this is her horse. A gente não viu isso ainda. Chama possessive pronoun. É um outro tipo de possessivo. This is her horse. This is her horse. Não é dois is, não. É this is her horse. Vem antes, né, o Roger? Então, her horse. Por causa da regrinha. Ó, na lição 10 a gente viu os possessive adjectives. My, your, our. Daí eles precedem o substantivo. Lembra? Before nouns. Se vo... Eu ia falar... pode falar. Não, gente. Pode falar. Às vezes faz em cima. Fala aí. Eu ia fazer pior do que o do Vagnão, se eu fosse nesse... Tanto que a hora que ele falou isso, na minha cabeça já veio of her. Horse of her. Tipo, mas não dá a posse, né? A posse você pode falar her horse ou the horse is hers. Mas o hers você não aprendeu ainda. Beleza. O que você fez, Felipe? Eu fiz igual o do Nathan, my horse. Legal. Eu vou ser sincero, eu tô na estratégia do mais simples possível, porque eu não quero ultrapassar, pular fase, sabe? Então eu quero... O que você faz? Gramatical para depois eu derivar mais. Usa o que você aprendeu. Então. Pronto. Eu tô indo exatamente nisso, porque eu entendo que vão ter as fases onde eu vou depois... Por exemplo, eu vou explicar esse negócio do apóstrofo na lição 21. Então as coisas vão se encaixando. E eu acho mais seguro você usar o que você aprendeu, porque você, enfim, acho que fica mais redondo. Não, porque, vou ser sincero, senão minha cabeça vai me atrasar. É porque às vezes, por exemplo, você lá, o Paulo leu essa pergunta. De quem é esse cavalo? Ele pensou, eu quero falar esse cavalo é da família do Albuquerque, a família Santos. Aí ele quer usar. Só que às vezes não aprendeu ainda a falar isso. Aí vai lá e monta, mas não tem problema, não é um crime. É que o Paulo é chique, o Paulo já tem cavalo, por isso que ele pode. No meu caso, eu nem pensei nisso. E você, Renan? O que você fez? Foi igual. Pensei mais simples. Vamos lá. As línguas que ele disse, this is Wagner, mas não queria falar isso não. Se você falar this is Wagner, fica esse é o Wagner. Não fica a resposta. Então, Ultimamente é mesmo. Você teria que falar this is Wagner's. Aí seria esse, ele é do Wagner, com apóstrofo. Mas vamos lá. Próximo aqui.
Esse aqui é tranquilo pra caramba. Paulo vai ficar até bravo, caiu com eles. Lê o C pra gente, Paulo. Fala, putz, negócio simples. How old is your mother? Quantos anos sua mãe tem? Perfeito. O quão velho sua mãe é? She is 63 years old. Perfeito. Perfeito. Tradução, Paulo? Ela tem 63 anos de idade. Perfeito, Paulo. Gente, aqui acho que eu não preciso saber a idade da mãe dos senhores, com todo respeito. Vocês não precisam fazer. É she is e um número, né? Years old. Eu tentei fazer diferente, até mesmo no valor, não pelo número, mas coloquei tem, mas eu tentei já ser mais, sei lá. Fala aí. Eu posso falar, né? She's 10. Tipo, eu não preciso falar she is 10 years. Não precisa. Eles falam muito, só que sua mãe não pode ter 10. Não, sim, eu tentei justamente fazer isso. Sua mãe não tem 10 anos nunca. Mas eu tentei explicar por isso. Pode. Eles... Assim, seria igual dos outros. Vamos falar a realidade. Eles usam years old? Não. Não, né? Years old é anos de idade. Quem fala isso? Se eu chego em alguém, Paulo, você está conhecendo a pessoa, prazer, meu nome é Henrique. Oi, Henrique, tudo bem? Quanto você tem? Aí eu tenho 50 anos de idade, você já vai implicar com o cara. Puta, eu não gostei desse cara. Porque ele falou que ele tem 50 anos de idade. Você vai implicar com o cara sem perceber, inconsciente. O que é normal? Tenho 50. E você? Ah, tô com 30. A gente fala assim. Eles também. How old are you? I'm 12. I'm 20. I'm 50. I'm 35. 100 years old. Years old deixa completo. É o anos de idade. Mas quem fala assim de verdade? Quase ninguém. Eles também não usam. Então, how old is your mother? She's 50. She's 63. Acabou. Mas como é um exercício... Como é um exercício... Ah, então, beleza. Não é 10. Como é um exercício, você pode colocar o years old pra treinar também. She's, né? Nesse caso, diferente do que eu tava falando, nesse sentido de eu não fugir muito ao que eu tô vendo em si, eu tô tentando, de certa forma, deixar mais usual, sabe? Treinando já o ouvido e até mesmo a escrita, tipo... Porque depois, exatamente como você falou, eu não vou ouvir she is, years old, entendeu? Eu vou ouvir o she's 10, então já tentando criar She's sensação, 10, mas verdade. isso é muito particular, essa pergunta... Não, uma boa. Continua nesse caminho. Logo a gente vai, quando você menos esperar, a gente já tá fazendo as leituras dos artigos. Estamos chegando, estamos indo. Vai dar tudo certo. Vamos lá, continuando então. Deixa eu ver. Próxima. Bom, aqui vocês colocaram a idade, né? She is. Beleza. Vamos para o D. Lê pra gente, Felipe. How do you go to work? Essa eu não sei se acertei, mas tentei. I go to work with my car. Melhor que isso é by car. Pronto. Mas o with my car não é errado, porque você falou com o meu carro. Se você não falou de carro. Mas o melhor é o by, só que o by dá a noção de de para meio de transporte. How do you go to work? Como você vai para o trabalho? I go to work by car. Pronto, eu vou para o trabalho de carro. With my car não é errado, mas eu prefiro by car. Mais natural. É mais usual. Mais natural. I go to work by bus, I go to work by train, I go to work by plane, I go to work by taxi, by Uber, by bike, by, sei lá, by bus. Então, aí nesse caso, eu posso dar o lance do possessivo também? Tipo, I go to work by my car ou só by car? Porque a pessoa só quer entender o meu meio de transporte até lá. Aí você coloca with my car, se você quiser falar que é o seu mesmo, entendeu? Ah, entendi. Show. Beleza, entendi. Mas o by é o mais comum, de carro. Porque quando você fala by car, a galera já entende. Não dá pra saber se é o seu, né? Então você teria que falar with my car. Nesse caso, por exemplo, foi só um exemplo para ver se eu poderia encaixar o my aqui nesse tipo, né? Porque, por exemplo, se alguém me perguntar, Felipe, do que você vai malhar? Vou de carro. Eu vou falar, eu vou com o meu carro. Aí é o by car. Só se tiver necessidade. Tipo, nós vamos viajar com o carro de quem nós amamos? Nós vamos com o meu carro. Aí você fala with my car. Por isso que eu falei que ela não é errada. Entendeu? A hora que você falou no começo. Não é que é errado. Pode. Porque é que normalmente a gente não quer enfatizar com o meu carro. Mas se quiser, você fala with my car. Excelente as questões levantadas pelo Felipe, que seriam as dúvidas dos demais. Vocês colhem isso aqui, querem perguntar alguma coisa? Eu acho que já deve ter até tirado a dúvida que vocês iam perguntar. Emílio, e não se usa, né, o artigo, por exemplo, by a bus, é só direto, by bus. Exatamente, não usa o artigo, bem lembrado. É by bus, by train, by Uber, by plane, by subway, by. E aí você põe o meio de transporte. Um carro, né? Senão ficaria um carro, né? Tipo, eu vou com um carro, né? By car. Agora, a única exceção é quando você fala a pé. A pé você tem que falar on foot. Tá. Se você fala, eu vou pro trabalho a pé, aí você fala, I go to work on foot. Só esse detalhe, pessoal. Eu não sei se... Ó, on foot.
Eu vou pro trabalho a pé. Aí você fala isso aqui, ó. So, I go to work on foot. Eu vou pro trabalho a pé. Sei lá, você mora perto, eu vou pro trabalho a pé. Ó. Faz sentido? Escrevi torto aí, não sei se... Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Renan? Nenhuma questão aqui? Tudo bem, tranquilo. Acho que a maioria deve ter feito I go to work by car, né? I go to work by taxi, by motorbike, by bike, by bicycle. Vamos lá pro próximo, ó. Vamos lá. Olha esse aqui, ó. Chegamos no it. Renan, lê pra gente aí o it. Which couch do you like the most? Isso. I like the gray couch. I like the gray one. Tanto Qual faz. sofá você mais gostou? Isso. Você mais gosta. Which couch do you like the most? Qual sofá você gosta mais ou mais gosta? Aí o Renan falou, I like the gray couch. Ou I like the gray one. Foi isso? Emily, é errado falar which couch do you like most sem o artigo, sem esse D. Não, pode ser também. É que o the most é mais comum, mas o most também dá o sentido. Which couch you like most? Ou the most. O the most é mais usado. Esse é mais informalzinho, o most. Eu já vi em algum lugar sem esse D. Eu usado bastante. Vixe, é que nem o Paulo perguntando aqui do You Know You Like a Dream. Pode ser. Também, se você quiser, Renan, dá pra falar I like the gray couch the most. Ou I like the gray one the most. Esse the most, no final, dá a ideia de ir mais mesmo. Então, tipo, eu gosto mais do cinza. Nossa. Eu tentei fazer isso, mas eu acho que eu fui erradão, Emílio. Eu fiz I like more of the white one. Ou the white coat. Aí você pensou em português. Você tem esse more, esquece o more. Porque o more ele é mais de quantidade. More money, mais dinheiro. I need more money, eu preciso de mais dinheiro. More time, mais tempo. Então seria o most no final, né? Então você pode falar I like the white couch the most. Ou I like the white one the most. Eu gosto mais do branco. Ô Emílio, no caso eu coloquei I like coach couro. Tá errado? Eu gosto de falar de couro? Você tem que inverter sempre, ó. Você sempre coloca o adjetivo. Verdade, tá certo. Você sempre coloca o adjetivo, mas você não usou o one aqui? Não usei. Não, você pode colocar, mas você tem que colocar o adjetivo primeiro, tá? Mas espera um pouquinho. Volta tudo aí. O que você colocou mesmo? I like. Fala de novo. Ó, presta atenção na perguntinha. Which couch do you like the most? Qual sofá você gosta mais? Vocês podem até ignorar esse the most pra ele não virar um rolo pra vocês. Tranquilo não falar o the most. Tá difícil, esquece o the most. Fica só no which couch do you like. Pronto. Aí como é que você respondeu? I like. Mutou aí, Paulão. Acertando minha resposta, aí eu coloquei I like couro couch. Mas por que? Agora que eu entendi. Mas você escreveu couro mesmo? Você não colocou leather? Por que você colocou couro? Que você queria perguntar o que... Não, que eu não sabia a tradução. Eu coloquei que eu ia perguntar também. Tá. Entendi agora. Eu achei que tá. Ó, leather. Leather. The leather couch. Leather couch, né? I like the leather couch the most. Leather sem É a mesma pronúncia de escada? Leather. Não, na verdade eu tô falando leather. Não. O leather couch the most. A escada seria stairs ou ladder, mais aberto. Tem uma diferencinha. Como escreve esse couro, Emílio? Você vai, L, assim, Paulão, peraí, deixa eu apagar porque tá ruim aqui pra vocês, ó. Esse é com PH diferente. Isso, ó. É com dois T's, né? Ó, esse aqui, ó. E o outro é on foot pra vocês que não copiaram, que tava horrível, agora tá reto. Faz sentido, Paulão? Aí você coloca the leather couch, né? Faz ela bonitinha, ó. I like the leather couch the most. I like the leather, tá? Ou the like the leather one the most. Ô, Emílio, só pra fechar meu raciocínio, já que a gente acabou... Claro, pergunta aí, pergunta. Eu poderia usar nesse caso, então, I like the gray one ou I like the gray most. Se eu quisesse dar a sensação do most, eu poderia... Aí você fala assim, ó, I like the gray one the most, ou I like the gray couch the most. Ou você repete o couch, ou você coloca o one. Tá, fechou. Beleza, então, mas, por exemplo, I like the gray one, beleza? Ou I Tá. like the gray the most ou most?
Ou I like the gray one the most. Ou I like the gray couch the most. Ah, tá. Mesmo no most eu posso usar o one também. Pode. One the most. I like the leather one the most. I like the yellow one the most. Sim, pode usar. Esse the most, ele significa mais, né? Tipo de... Ah, tá. Por exemplo, o cara ele mostra 2 celulares pra você e fala, I don't know which one I should buy. Oh, one de novo. I don't know which cell phone I am going to buy. Puta, eu não ensinei essas coisas pra vocês, eles são 15. O cara fala assim, the black one, o preto. Ou ele fala assim, I like the black one the most. O amigo fala pra você, eu gosto mais do preto, também dá. Ou seja, dá pra pôr o the most quando tem o one, sim. Beleza, fechou. Eu achei que um substituísse o outro no caso ali, sabe? Mas você entendeu, né? Que você pode colocar grey couch ou grey one e o the most no fim numa boa. Não. Ficou claro, beleza. Obrigado. E aí, Vagnão, o que você fez? O Paulo, beleza, né? Ok. Só não falei pro Natan ainda. O que você fez, o Vagnão? Eu coloquei I like the red coat. Ok. I like the red couch. Couch. Coach é treinador, né? Red couch. Coach Tá. é treinador, verdade. Pode ser. I like the red couch. Tá certo também. Ou the red one. Ou the red couch the most. Tanto faz. E aí, Natan? O Nathan? Essa daí eu fiz agora de boa. Não tem problema. Fala aí. Aí eu usei em vez do coach, one. Tá. I like the blue one. Perfeito. I like the blue one. Aí você pode colocar the most no final. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá certo. Tudo bem, pessoal? Vamos pro próximo. Esse aqui é um que dá trabalho mesmo, tá? Mas vocês saíram super bem, tá? Um detalhinho ou outro. Tá ótimo. Raciocínio. Ó o próximo aí, pessoal. Deixa eu ver o F. Lê pra gente. Vagnão. Voltou no Vagnão. Who study Spanish in your family? Isso. Quem está estudando espanhol na sua família? Exatamente. Bem, esse daqui eu não sei se eu quis inventar, mas eu coloquei Only I study Spanish in the family. Pode ser. Only I study Spanish in the family? Isso. Pode ser. Somente eu estou estudando espanhol. Não, mas ele tem que ser only I... Não, aí não. Você falou somente eu estudo. Se for falar eu estou estudando, é I am studying Spanish. Eu não coloquei... Então, uma outra solução seria falar assim, sem falar o only, esquece o começo, fala I am studying Spanish in my family. Ok. Aí você simplificou, né? Eu estou estudando espanhol na minha família. Study mesmo, Wagner. Acho que tem o ING. ING, tá, porque é o I am, né, que tem o... Ok. É que outra coisa que você sugeriu, daria para fazer uma outra resposta, mas se a gente for pegar na simplicidade aqui da resposta, I am studying Spanish in my family. Ok. O que você colocou, Natan? Beleza. My wife is studying Spanish. Acabou. Pode colocar em my family para ficar completinho. Paulo, Renan e Felipe, vocês colocaram alguém is studying Spanish in my family? Ou não? Não. Então manda. In the moment, no one studying Spanish in my family. Tá. Eu colocaria at the moment, é mais comum. At the moment, no one is studying Spanish. Tá. Só isso, né? Porque o resto tá certo já, né, Paulo? Tá, isso, tá certo. Felipe. Eu fiz bem similar. Coloquei my brother is studying Spanish. Só não tinha colocado isso daí que você falou do in the family. In my family? In my family. Ah, Deixa eu não- complementar. Se você colocar, fica mais completo, senão não tá errado. E você, Renan? My father studies Spanish. My father is studying Spanish. Sim, sim. Fechou. Próximo é o... Com ING, né? Tipo, pra dar sensação. Porque você tá perguntando quem está estudando espanhol na sua família. Meu pai está estudando espanhol na minha família. Tá, show. Beleza. Obrigado. Deixa eu ver o próximo aqui, é o Natan. Vai lá, Natan, dá uma olhadinha pra gente no G. Vamos lá. Who did you see yesterday morning?
viu nesta manhã. Ontem de manhã? Isso, perdão. Yesterday ontem de manhã. I see my father. Mas você tem que colocar o verbo no passado, porque ele falou, quem que você viu ontem de manhã? Você falou, eu vejo meu pai. Você tem que falar, I saw my father. S-A-W, I saw my father. Ah, beleza. I saw my father. S-A-W, verbo regular. Aqui, pessoal, é para você falar I saw e alguém. Mas podem ir falando se estiver diferente. I saw my brother, I saw my father. I saw como? I saw my neighborhood walking on the street. Ah, mas... Paulo tá chique, né, caralho? Ô, Paulo, só tira o hood. É my neighbor, porque neighborhood é vizinhança. Meu vizinho é neighbor, sem o hood. Tá certo. Só isso. Aí só my neighbor tá certo. Walking on the street. Eu vi meu vizinho caminhando na rua, tá bom. Fala aí, Renan. I saw my aunt. I saw my aunt, my tia. E aí, Felipe? Bem parecido, I saw my friend. Acabou. Vagnão. Mutado. Tá mutado, Wagner? Coloquei I saw my uncle yesterday morning. Perfeito. Um complemento, não sei se... Tá certo, perfeito. Pessoal, quando que eles vão inventar o microfone ou o aplicativo que automaticamente, quando você não tá falando, muta e quando você fala, abre? Podia ter, né, gente? Tem que ir o próximo. É a demanda, né? Ó, tem o Google Meet, ele até dá, tipo, quando você começa a falar, ele fala, você está falando, ele poderia fazer isso e, tipo, abrir o microfone, né? Mas eu acho que tem um lance da privacidade, né? É o risco, né? Isso. Ah, mas aí o cara aceita, né? Tipo, tá numa reunião. Se ele fala, abre, se ele para, fecha. Podia ser, né, mais fácil pra você, pra todo mundo. Por exemplo, aí que você Vai que chega a esposa brigando aqui no meio da reunião, você, tipo, querendo mudar, zoado, querendo mudar, sabe? Mas aí seria uma configuração. Quer esse modelo? Aceita. Vai funcionar. Não quer o padrão, aí você que decide. Sei lá, porque ficaria mais fácil, né? Todos os alunos sofrem com multa. Você não... É toda a aula. Deve ser normal. A faculdade, reunião, vocês o dia inteiro, né? Multa, desmulta, porque... Mas vamos lá. O penúltimo aqui, ó. Quem vai ver pra gente é o Paulão. Vai lá, Paulão. O H. Who is that computer? De quem é aquele computador? Certo. That computer is... Hã? Tá certo, tá certo. Ah, tá. That computer is student from Jamaica. Viajei muito. Muito. Vai ficar um pouco difícil isso aqui. That computer belongs... Não, mas você vai ter que mexer demais. Faz mais simples. Aquele é o computador... Como é que teve... Eu vou te sugerir uma coisa. Como é que você fala aquele é o computador dela? That is her computer. Isso. Que é o que você aprendeu. Agora, mas eu quero falar que aquele computador é do aluno da Jamaica. Aí você teria que falar that is the... belongs to, pertence a... Aí você pode falar the Jamaican student, você poderia falar that computer belongs to the Canadian student, mas ainda assim você vai ter que usar o caso genitivo que você não aprendeu, que é o tal do apóstrofo S, que eu vou ensinar logo. Está muito inspirado nessa lição aí. Não tem problema, eu falo pra galera que é porque ela é tão aberta, que é tanta possibilidade que você quer, né? Mas aqui, o que você fez aí, Felipe? erradão pra variar. Agora que eu me liguei, foi igual na outra do verbo, mas eu coloquei that computer is of my wife. Tipo, ficou fora, eu não consegui dar o possessivo aqui. That is my wife's computer. Eu tava corrigindo agora. That's her computer, o computador dela. E aí, Renan? That computer belongs to my brother. Pode ser. Pertence ao meu irmão. Belong to, certo. E aí... Belong ou belongs? Não, belongs, porque é it, né? That computer é it. It belongs, conjugação. Ok. E aí, Vagnão? Bem, eu acho que eu errei da mesma forma daquela do horse, lá do cavalo. Eu coloquei the computer is his. Tá certo, essa é uma exceção. Ou você pode falar this is his computer, se você quiser. Tá. E aí, Natan? Opa. Aí. Vamos lá. This.
resposta só, né? Isso. This computer is on my desk. Então, ó, mas aí tá errado. Tem this Parecido is... com o meu erro aí. Coloca aquele computador dele. This is his computer. Usa a lição 10, usa os possessivos. Entendi. Pra gente treinar o que a gente viu, porque essas coisas a gente vai aprender. Pessoal, deixa eu fazer rapidinho o último com vocês. Depois a gente vai fazer a segunda parte da tarefa na semana que vem. O último tá assim, ó. Esse aqui é um dos mais confusos, se você entendeu mal a pergunta. Which subject does she love? Subject é matéria. Qual matéria ela adora ou ela ama? Pensando, sei lá, numa faculdade, ela tem que escolher a matéria. Ou num assunto para um trabalho. E você tem o which porque você tem uma lista para escolher. Então tá sem contexto. Então vamos pensar. Por isso que fica bom pensar qual matéria ela ama, adora, enfim. O que você fez aqui, Vagnão? Eu coloquei she loves poetry. Pode ser. Ótimo. É uma matéria, é um assunto, é um tema. Pode ser. Eu entendi como um assunto poesia, ela gosta de poesia. Tá bom. E aí, ó, eu vou sugerir o melhor. She loves English. O que você fez, Paulão? Quer ver que foi isso? Ixi, eu viajei aqui na pergunta, então a resposta tá totalmente fora. Mas tipo assim, acho que eu falo assim, qual sujeito ela ama? Ah, não. Aí vai ser sem chance. O sujeito ele pode ser, mas é um inglês arcaico. É difícil falar a pessoa com subject agora. Então, é tema ou assunto. Tá. Aí tipo, she loves the neighborhood of the... Viajei. O que você acha, Renan? O que você fez aí? Pensa numa matéria. Eu coloquei she loves. Eu fiquei em dúvida se usar qual ficaria cooking ou culinary. Culinary é melhor. Mas cooking faz sentido, porque culinária e cozinhar. Tanto faz. She loves cooking, she loves culinary, she loves food. Pode ser, ela é assunto. Comida, culinária, cozinhar. She loves music, ela ama música, ela adora música. She loves... Eu fui nessa um pouquinho mais incrementado. Eu coloquei she loves talking about music. Pode ser. She loves to talk about music. Pode ser. To talk. Não, mas pode ser talking também. É que eu não expliquei essa diferença ainda, mas pode. She loves talking about music, tá certo. Porque o verbo love permite isso. Tá. Mas então fica talking, não tem NG, né? Tipo, falando, no caso, falando sobre música. É talk mesmo. Tipo, she loves talking about music. É. Ela adora, ama falar sobre música. Pra não se ficar difícil de entender, coloca she loves to talk about music. Também que tá certo pelo que você aprendeu até agora, que é to entre dois verbos. Tá. O que eu tinha esquecido só que eu clonei do Vagnão, é que ele falou foi o S, eu não tinha colocado she loves. Ah, tá. Tem que ter porque o dois cai, né? Vocês podem colocar she loves Spanish, she loves geography, she loves... Pode pensar em matéria. Português, history, chemistry. Tudo isso fica bom também. O que você pôs aí? Ah, Natan, você fez esse? Opa. Vamos lá. She loves play tennis. Tira o play e coloca she loves tênis, porque foi qual assunto ou matéria ela adora, ela ama tênis. A pessoa tá falando, ama jogar tênis, aí não respondeu a pergunta. Porque falar sobre, como o Felipe fez, dá pra passar, porque você ainda tá falando do tema, do assunto. Então aqui eu colocaria she loves tênis, por exemplo. Pessoal, semana que vem a gente continua, eu corrijo o 2 e a gente termina isso aqui. Fechou? Falta um ainda. Vai fazendo uma revisão, dá uma olhadinha, vai estudando as coisas anteriores que a gente estudou até agora e a gente termina isso na semana que vem. Tudo bem? Pessoal, excelente resto de semana pra vocês. Ou semana, só tá começando, né? Vejo vocês na semana que vem. Take care.